quem é o teu menino? Presta bastante atenção na leitura da palavra, o conteúdo desta palavra. Igreja, olhe para mim. Repita comigo: quem é o teu menino? Em Marcos 9, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range o dente e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Igreja, preste atenção à resposta de Jesus. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou. Igreja, repita comigo isto: mas Jesus tomou pela mão e o levantou. E ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Meus amados irmãos, nessa leitura aqui no Evangelho de Marcos, ela também tem nos outros 3 evangelhos. É uma passagem muito impressionante da palavra do Senhor. O evangelista Marcos, ele narra muito sobre milagres e ações de Jesus. O evangelista Marcos, o evangelho de Marcos é um dos evangelhos sinóticos que ele não narra o início, o nascimento de Jesus. Mateus e Lucas narram, mas Marcos não narra. Mas aqui no capítulo 9, ele tem uma parte anterior que fala da transfiguração de Jesus e de Elias e Moisés. Mas quando ele chega no versículo 14, o evangelista ele começa a narrar uma história verdadeira. E aí eu iniciei a ministração desta palavra, pedindo para os meus amados irmãos a repetir, dizendo uma pergunta: quem é? Repita: quem é o teu menino?
Essa passagem, amados, ela não é uma parábola. Ela não é uma parábola. Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem esta passagem. Meu irmão, tem detalhes que só tem em Mateus. Temos detalhes que só tem em Lucas. Temos detalhes dessa passagem que só tem em Marcos, que para mim é a mais completa. Em Mateus, queridos, preste bem atenção aí. Em Mateus, a palavra diz que o pai do menino, ele se ajoelhou diante de Jesus. Não dizia sua atenção aí. Em Mateus, ele diz que o pai se ajoelhou diante do Filho de Deus. Em Lucas, o Evangelho de Lucas diz a palavra que o menino, ele era filho único, que não diz lá em Marcos, mas em Mateus diz que o pai se ajoelhou diante de Jesus. Em Lucas diz que o menino era filho único. E único, irmãos, quer dizer algo extremamente precioso, algo de imenso valor. E aí eu quero perguntar nesta noite, se você tem algo diante de Deus que é único e de imenso valor, eu quero dizer, em nome de Jesus, nesta noite, que este é o teu menino. Oh, aleluia! Quem é o teu menino? É aquilo que a palavra de Deus diz que é único e de imenso valor, que a gente deposita um imenso amor, e que aquilo tem uma grande importância e faz uma enorme diferença. Então, amados irmãos, o pai, ele tem um filho. Esse filho tem um imenso valor. Esse filho, ele é único. Esse filho é muito especial para ele. Mas esse filho, ele tem um problema que está além das forças do pai. Por mais amor que o pai tenha por esse filho, por mais importância que o pai dá para este filho, ele tem um problema que o pai não pode resolver. Mas ele conhece alguém que pode resolver qualquer problema, do menor e o maior. Ele conhece, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ei! O Espírito Santo, nesta noite, depois de você comer um pedacinho desta palavra, mais uma vez, ele te pergunta nesta noite: quem é o teu menino? Glorificar o Senhor nesta noite. Talvez esta não seja uma palavra fácil. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã, nesta noite. Sabe de uma coisa? Esta palavra, esse evangelho que está sendo pregado nesta noite, não é só uma palavra para te alegrar, para te confortar, para poder mudar as coisas, para refrigerar a tua alma. Infelizmente eu tenho que te dizer que esta palavra é a palavra de Deus. Ela é uma palavra que confronta, é uma palavra que incomoda, é uma palavra que corta,
aleluia, a alma, a medula, ela penetra o coração, a mente, os lugares secretos. Esta palavra, ela movimenta aquilo que nós não queremos movimentar, mexe com aquilo que nós não queremos mexer. Mas eu quero dizer uma coisa, nesta noite, nós precisamos mexer. Tem coisa que eu mexo e eu entrego diante do Senhor, tem coisa que somente Ele pode mexer, só Ele pode fazer, só Ele pode entrar, só Ele pode ir. Então, Senhor, mais uma vez, nesta noite, Ele nos pergunta: quem é o teu menino? É bom, né? A palavra de Deus, irmãos, ela não pode ser confusa. O contexto, na maioria das vezes, é claro, é muito claro, e eu só não vejo, ou eu só não escuto, se eu não quiser, se eu estiver com o meu coração fechado, gelado, aleluia, cauterizado diante de Deus. Mas o Senhor nesta noite nos incomoda dizendo, aleluia, se eu quisesse algo que me alegrasse e relaxasse a minha alma, eu vou usar as palavras de C.S. Lewis, grande pregador da palavra, escritor. Ele dizia que para aliviar e acalmar a alma, trazer alegria para o homem, um bom vinho do Porto faz isso. Por isso que as pessoas no mundo, irmãos, sempre estão com uma falsa alegria. Aliviar e trazer alegria, ou talvez uma boa refeição, também promove isso, um bom chocolate, né, meu irmão? Uma coisa que a gente gosta. Mas eu quero dizer nesta noite que a palavra de Deus ontem, a palavra de Deus hoje e a palavra de Deus amanhã é algo que me confronta para eu sair, aleluia, de uma situação que Ele, Deus, não se agrada, que Ele, Deus, não preparou para mim, que Ele, Deus, não deu para mim. É quando Ele diz: eu preciso que você mude a tua vida para que eu possa entrar, para que eu possa operar, para que eu possa arrancar, para que eu possa mudar, para que eu possa sarar, para que eu possa restaurar. Oh, aleluia! Por isso que o Senhor, mais uma vez, Ele me pergunta: quem é o teu menino? Queridos, aí você olha. Agora você e eu entendemos que nós temos um menino, que nós temos que entregar esse menino nas mãos do Senhor, ok? Se um dos evangelhos diz que o pai se ajoelhou, e se ajoelhar, irmãos, além de levantar a mão, é um sinônimo de rendição. Tem um simbolismo de dizer: olha, você é mais forte do que eu, tem mais poder do que eu, é mais poderoso do que eu, e então eu me rendo aos teus pés, faça assim como seja a tua vontade. Mas eu quero dizer, movido pelo Espírito Santo, nesta noite, que tem algo pernicioso dentro do meu coração, que às vezes domina a minha alma, que às vezes domina a minha mente, algo chamado orgulho. Eu pego esse orgulho e me coloco diante da minha situação,
E eu fico ali, não, eu tenho um menino para colocar nos pés de Jesus, mas o meu orgulho não deixa eu me render aos pés do Senhor. O meu orgulho não deixa eu confessar diante do Senhor. O meu orgulho não deixa eu depositar a minha fé diante do Senhor. Eu não sei porquê este orgulho corrói a tua alma, o teu coração, a tua mente, aleluia, o teu juízo. Mas eu quero dizer, pelo poder da palavra de Deus e do nome de Jesus, aleluia, caia por terra agora todo o orgulho maldito. Agora eu e você, nós temos algo único, nós temos algo precioso, nós temos algo de grande valor, e na maioria das vezes eu não me prostro diante do Senhor, eu não clamo ao Senhor, aleluia, eu não busco ao Senhor, aleluia. E olha, nós por causa disso, por causa desse orgulho, não percebemos que a nossa mente fica cauterizada, ela fica insensível. Mas sabe que aí eu observo assim, mas se eu disse isso, será que a igreja percebeu que Deus falou isso? Sabe por quê, irmãos? Esta palavra está sendo pregada, mas o orgulho, a mente cauterizada, o coração fechado, não deixa eu perceber que Deus, Ele está revelando segredos poderosos para que eu possa vencer. E eu estou lá viajando. Mas eu quero dizer, irmãos, que diante de Jesus, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos perdendo o melhor de Deus. Estamos crentes. Se Jesus Cristo vir, irmã Marisa, nós somos salvos, seremos salvos. Mas o problema é que entre o ponto A no início das nossas vidas até o ponto B, o término da nossa vida, ou Jesus Cristo vindo para buscar a sua igreja, ou a gente partindo, aleluia, tem muita coisa que Deus quer fazer para mim e para você. E enquanto você tiver um menino que não colocou diante dos pés do Senhor, vai ter muita coisa amarrada, impedida. Quantos nesta noite querem entregar diante do Senhor o teu menino? Então adore ao Senhor, sobre a adore ao Senhor nesta noite, ó Santo de Israel, ó Senhor da glória, que teu Espírito Santo, que a tua glória, que a tua unção que está neste lugar, ela impacte a minha vida, glorifica e exalta o Senhor nesta noite, nesse lugar. No versículo 14 diz que quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. E aí de repente eles olham, e quem está chegando? Jesus. Eles olham ali, imaginem, irmãos, Jesus, ele não está no meio da confusão, Jesus não está no meio do problema, Jesus, ele não está ainda diante do pai do menino, Jesus, ele não está diante do menino, ele não está ainda dentro do contexto da história, mas quando Jesus começa a se aproximar do meio daquela multidão, e multidão sempre seguia Jesus, sabe por que seguia Jesus? Porque todo mundo sabia quem era Jesus, todos sabiam o poder de Jesus, todos conheciam a autoridade de Jesus, e também conheciam a autoridade dos seus discípulos, mas quando eles olham Jesus, aleluia, eles olham para Jesus, eu quero dizer que ver Jesus muda o rumo da história da nossa vida.
Glória ao teu nome. Olha para mim, diz. Presta atenção aí. Muitos homens andaram com Jesus. E muitos homens andaram perto de Jesus. Andar com Jesus, irmãos, é uma coisa. Andar perto de Jesus, até o inimigo anda. Eu quero dizer nesta noite que ver Jesus e deixar Jesus entrar na nossa vida faz uma enorme diferença. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Aí vem uma outra pergunta: o que te impede de ver Jesus? Qual é o impedimento que dificulta você ver Jesus? E ver Jesus, irmãos, existem várias maneiras de nós vermos Jesus. Mas avançando para o versículo 22, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ei, presta atenção numa palavra que o Espírito Santo de Deus te dá nesta noite, nos dá nesta noite. Quem duvida de Jesus, quem duvida de Jesus, não alcança a vitória. Talvez os irmãos já estão perguntando: irmão, onde é que vende aquele vinho? Porque essa palavra aí... Quem duvida de Jesus não alcança a vitória. Aquele homem, ele fraquejou, disse para o Senhor: se tu podes. Porque talvez ele tenha dito, ele duvidou por causa dos discípulos de Jesus. O homem duvidou, será que foi por causa da impossibilidade dos discípulos? Mas não importa. Quantas vezes, irmãos, nós temos um menino, e aí, irmão, o menino às vezes é um menino pequeno, às vezes é um menino médio, às vezes é um menino grande, às vezes é um menino que não é fácil, mas às vezes é um menino que é difícil. Menino significa problema, dificuldade, questão, aleluia, algo extraordinário que só Deus pode fazer, aleluia. Talvez por causa de um homem, talvez por causa de uma mulher, você tem duvidado que o nosso Deus é Deus, mas eu quero dizer, não duvide nem sequer por um minuto que Deus é Deus. No versículo 23, às vezes eu acho que Jesus, em alguns momentos na Bíblia, ele era colérico. Porque eu tenho uma natureza mais, né? Ele respondeu na seca assim, ó, tramontina, irmãos. Jesus foi tramontina, corte seco. O que ele disse? Se eu posso. Se Jesus tivesse tempo e não quisesse fazer só o tramontina, ele fez: se podes. Se ele não tivesse dado ali aquele corte seco, ele ainda podia fazer igual o irmão Alberto e contar mais algumas histórias. Mas ele diz assim: Jesus lhe pergunta enfaticamente se podes. No 24, então, o homem percebe que Jesus não era os discípulos, igreja. Então aquele pai, aleluia, que se ajoelhou diante de Jesus, ele percebe que Jesus, filho de Deus, não era o presbítero Adalberto, não era o pastor Marco, não era o presbítero Fabiano, não era a irmã Maria, não era o irmão João. Jesus, ele foi ontem, ele é hoje e ele é eternamente, e ele pode, e ele pode, e ele pode. Quantos nessa noite creem que ele pode? Oh, aleluia, então glorifique ao Senhor nesta noite. Se você crê que ele pode,
Então qual é o problema que tu não tem colocado o teu menino diante de Deus? Hein? Tá com medo de quê? Tá duvidando igual o pai do menino? Tá se preocupando, mas o pastor, o Francisco, os obreiros não resolveu. Não resolve não, quem resolve é Deus. Quem resolve é Deus. Se você depositar a tua esperança em mim, se você depositar a tua esperança no teu marido, se você depositar a tua esperança na tua mulher, se você depositar a tua esperança no pregador famoso, se você depositar a tua esperança em uma campanha, se você depositar a tua esperança no teu dinheiro, se você depositar a tua esperança no teu conhecimento, se você depositar a tua esperança na tua força física, eu quero dizer que o teu menino continuará doente, mas se você depositar a tua esperança nos pés de Jesus, eu quero dizer que Deus ele vai sarar o teu menino, Deus ele vai fazer um milagre na vida do teu menino, ele vai fazer um milagre na tua casa, ele vai fazer um milagre na tua família, ele vai fazer um milagre na tua saúde, ele vai fazer um milagre na tua finança, ele vai fazer um milagre na tua empresa, ele vai fazer um milagre no teu ministério. Sabe o que acontece? Foi bom esse processo. Sabe esse processinho? Os discípulos que não conseguiram, Jesus não ter chegado junto. A gente só nota esse detalhe se o pregador, mencionar, Jesus não chegou junto. Os discípulos não conseguiram. Tinha uma multidão, tinha um pai. Embora ele participasse do problema, ele não tinha problema. O problema era o filho, que era a maior alegria, a única alegria que ele tinha. Aleluia. Todo esse cenário, irmãos, ele foi sendo preparado pelo Senhor Jesus, aleluia, para que fosse manifesta a sua glória. Vocês podem glorificar ao Senhor nessa dia. Então o Senhor está dizendo nessa noite que você vai falar, mas o meu menino é um problema, eu tenho vergonha do meu menino, eu não ando com o meu menino, eu não falo do meu menino para ninguém. Eu sei que você não fala do teu menino para ninguém, aleluia, mas o Senhor nesta noite nos trouxe nesse lugar onde Ele está com o mesmo poder, com a mesma autoridade, para acabar com a vergonha que o pai tinha de andar com o seu menino, a tristeza que ele tinha de andar com o seu menino, aleluia. O Senhor, ele coloca muitas vezes essas provas nas nossas vidas, essas lutas nas nossas vidas, aleluia, para que a gente possa chegar-se mais diante da sua presença. Grava isso. É Deus te trazendo para perto. Tinha uma multidão no meio do caminho. Sempre vai ter uma multidão, irmãos. Tem pessoas que chegam diante de Jesus, pastor Marcos, sempre com um interesse. É um interesse de algo físico, financeiro, espiritual, emocional, psicológico, amoroso, ministerial. Mas o que o Senhor está dizendo nesta noite é que enquanto não tirar o menino, até a minha e a tua salvação está em risco. Então nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: para de brincar, eu te trouxe aqui para te lavar, para te purificar, para te restaurar, para segurar na tua mão e te levantar e te colocar em lugar especial. Quantos creem nesta palavra profética nesta noite? Você crê? Então glorifica ao Senhor nesta noite. Glorifica ao Senhor, igreja. Então o homem percebe que Jesus não era os seus discípulos. De imediato a sua fé é ativada. A fé daquele homem é ativada. E é normal. Se envergonha não, irmãos. Se em algum momento das nossas vidas nós
estivemos fracos desta maneira diante do Senhor. Não se envergonhe de, em algum momento, ter vacilado na fé diante do Senhor dessa maneira. E como Deus é um Deus tão amoroso e Ele nos conhece, e conhece a nossa limitação, conhece a nossa estrutura, Ele colocou esta palavra dentro da Bíblia, irmãos, para dizer agora, em 2026, a congregação de Dário Coutinho, para dizer assim como eu perguntei para aquele pai, naquele dia, eu pergunto mais uma vez para você e para mim, quem é o teu menino? Traga ele diante de mim. Então Jesus, ele viu que a multidão começou a se aglomerar. E Jesus, ele tinha um propósito naquele lugar. Então eu falei, eu vou resolver esse problema logo. Jesus poderia nem ter ido lá, irmãos, e o problema seria resolvido. Mas Jesus, ele queria estar lá. Ele precisava mostrar para mim e para você, aleluia, que eu não, mesmo que eu vacile os meus pés diante dele, é ele que faz a minha e a tua fé aumentar diante dele. Então ele realiza o milagre da libertação daquele menino. As pessoas ficam maravilhadas, o pai agradece a Jesus, e a multidão fica extasiada. Mas tem um detalhe aqui importante dentro desta palavra. Quando Jesus, ele fez o milagre no menino, aquele menino, ele já deu um pulo, começou a falar em línguas estranhas, começou a fazer um monte de coisa, e saiu saltando, aleluia, estava tudo bem. Ai, pastor, agora eu consegui pegar a igreja numa coisa que a igreja não percebeu. Está vendo, irmãos? Eu disse que quando eu comecei a ministrar, presta atenção na leitura da palavra. Quem fechou a Bíblia aí? O menino não saiu pulando. Esse é um dos maiores problemas que os verdadeiros pregadores da palavra têm encontrado nas igrejas, irmãos. Não é uma bronca. Às vezes a gente quer tanto que aconteça as coisas boas, lindas, maravilhosas, mas esquecemos da didática importante que o Senhor quer nos dar através da sua palavra. Aquele menino, ele ficou caído como morto, aleluia, embora ele estava livre, aleluia, daquele demônio, daquela possessão, daquele problema, ele ainda ficou caído. Quantos o Senhor ele tem abençoado, quando ele tem perguntado quem é o teu menino, o Senhor, ele entra com a providência, ele entra com a água do Espírito, ele entra com o sangue derretido na cruz do Calvário, ele dá roupas brancas novas, ele realiza um milagre. Mas a gente, em vez de ficar de pé, a gente ainda quer ficar caído. Todo mundo vai lembrar do presbítero Adalberto quando vinha alguém pregar aqui, não vai ficar mais desguarnecido na palavra. Quantas vezes, irmão, eu quero ficar caído, irmãos? Mas isso não quer dizer que o Senhor não me batizou com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que Deus não me deu o dom. Não quer dizer que eu tenho fé no Senhor, não quer dizer que eu não tenha paz, não quer dizer que eu não tenha força, não quer dizer que eu não tenha bênçãos para contar, isso não quer dizer que não tenha livramento do Senhor, não quer dizer que Deus continua sendo Deus na minha vida, mas acontece que, a despeito de todas essas coisas que Deus faz na minha vida, tem hora que por causa do meu menino, eu quero ficar caído no chão, mas nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus, ele move,
Rei, Deus da glória. Ele mexe no meu coração, Ele mexe no teu coração, Ele mexe na minha vida, Ele mexe na tua vida, Ele mexe na minha alma, Ele mexe na tua alma, Ele mexe no meu entendimento, Ele mexe no teu entendimento, dizendo: ei, depois que você coloca o teu menino diante de mim, talvez você vai querer ainda ficar caído como morto, mas eu quero dizer nesta noite que eu pego pela tua mão direita e te levanto. Quantos creem que Jesus está segurando nas suas mãos? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. E o que? Não tema, segue adiante. E o que? E não olhe para trás. Segura na mão de Deus. E o que? Viva! Oh, aleluia! Já estou começando a ficar conhecido como pregador dos hinos antigos. Segura na mão do Senhor, aleluia. Sabe por quê? Porque quando o Senhor pega na minha mão, não tem mais como ficar caído. Quando o Senhor, Ele pega na minha mão, não tem mais como eu ficar derrotado. Quando o Senhor, Ele pega na minha mão, não tem mais como eu ficar doente. Quando o Senhor, Ele pega na minha mão, não tem mais como você ficar oprimido. Quando o Senhor, Ele pega na tua mão, não tem mais como você ficar possuído, aleluia. Quando o Senhor, Ele pega na tua mão, não tem mais como você ficar abatido e derrotado. Então nós vamos fazer o encerramento desta palavra. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele já falou, mexeu, balançou. E eu tinha um pé de goiabeira, irmãos, na minha casa. E tinha goiaba, irmãos, que às vezes ela amadurecia no pé. E aí ela estragava, o passarinho mordia. E quando eu balançava, irmão, ela caía. E aquelas que estavam meio verdosinhas, assim, bem bonitinhas, eu ia lá, colhia e colocava para dentro. Aquelas que caíam no chão, na maioria das vezes ela já tinha bicho, já estava estragada e não servia para nada. O que o Espírito Santo de Deus fez hoje aqui comigo, ó, Ele me pegou aqui, ó, e balançou assim, ó, Ele balançou assim, sabe por quê? Porque desde casa, quando eu vim meditando nesta palavra, teve uma hora que eu fiquei aqui sozinho, minha esposa, ela ficou lá embaixo na sala e perguntou: o que você está fazendo? Eu estou lá em cima, estava lá em cima meditando na palavra, mas numa grande batalha espiritual, porque eu sabia, irmãos, aleluia, o que é que Deus precisava fazer aqui nesse lugar, nesta noite, sobre a minha e sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E Ele está fazendo nesta noite. Ele perguntou: quem é o teu menino? É porque Ele quer sacudir. Ele já sacudiu, agora Ele já fez o milagre, agora Ele já mudou, agora Ele já entrou, agora eu caí, agora eu levantei. Sabe por quê? Aleluia. Para encerrar esta palavra, foi porque um dia alguém dobrou o joelho diante de Deus, e quando aquela pessoa dobrou o joelho diante de Deus, no joelho dela estava escrito Adalberto, estava escrito Marco, estava escrito meu nome, estava escrito teu nome. Alguém antes de você orou por você, intercedeu por você, desejou que você fosse um menino saudável na presença do Senhor. Eu sou aquele menino, você é aquele menino, nós somos aquele menino, e além de ser aquele menino, tem muitas coisas dentro de nós que é aquele menino. Então, quando eu ajoelhar, quando você se ajoelhar e clamar e se humilhar e pedir, talvez o pai já tinha se conformado com o destino do filho até encontrar Jesus. Talvez você já tenha se conformado com o teu problema até você encontrar Jesus. Quantos ouviram e receberam esta palavra do Senhor nesta noite? Nessa batalha espiritual grande,
levantaram a mão. É uma igreja pequena. Se eu pedir para vir aqui na frente, irmãos, todo mundo levantou a mão, deveria vir. Deveria vir. Mas eu tenho certeza que nem todos viriam aqui. Porque ainda está brigando com aquele ingrediente desta palavra, que é um ingrediente que traz derrota, que é o orgulho. Mas se você levantou a tua mão e recebeu esta poderosa palavra de Deus, identificou que você é um menino, esse menino, ou que mesmo não sendo esse menino, em você existe um menino que precisa ser colocado diante do altar de Deus. E aí eu quero ser bem claro, irmãos, que esse tipo de menino é aquele tipo de menino que te impede de entrar nas mansões celestiais. Se a trombeta tocar agora, hoje, o negócio ficaria estreito. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra nesta noite, nos trouxe, nós nos trouxe aqui, aleluia, para que eu possa dizer: Senhor, aqui está o meu menino diante do Senhor, e por causa desse menino eu não quero ficar, por causa desse menino eu não quero perder a minha salvação, por causa desse menino eu não quero andar em vergonha, por causa desse menino, aleluia, eu quero te servir, aleluia, como tu deseja. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Então eu vou orar por você e você não precisa vir aqui na frente. Quantos querem receber esta uma oração profética sobre a tua vida? É todos, igreja, né? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Oh, aleluia. Não perca a conexão com o céu, não. Jesus está aqui. Oh, aleluia. Glorifica, adore ao Senhor. Fala com o Senhor aí. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus. Segura na mão de Jesus e pela fé. Pela fé agora, segura na mão de Jesus. O Senhor Jesus, Ele está vendo a tua mão levantada. Ele está vendo a tua mão, se você não conseguir colocar ela no alto. Aleluia, o Senhor Jesus está vendo a sua vida. Aleluia, o Senhor está passando em revista a tua vida, a tua casa, os teus negócios, o teu ministério. Aleluia, tudo teu. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele está vendo. Mas eu quero dizer nesta hora, Senhor da glória, que a tua igreja em Dari Coutinho alcance o milagre. Alcance o milagre agora nesta noite, Senhor. Que eu possa agora, mesmo em secreto, mesmo em particular, eu estou colocando, Senhor, o meu menino diante de Ti. Eu estou colocando o meu menino diante de Ti, para que alcance um milagre sobre a minha vida. Aleluia! Então eu quero ficar de pé diante da Tua presença. Eu quero ficar de pé diante de Ti. Eu quero Te glorificar eternamente. Eu quero Te adorar. Aleluia! Então, Senhor, pega o meu menino. Pega o meu menino. Aleluia! E da vida. Aleluia. Sobre aquilo o quê? O que você precisa? Quem é o teu menino? Se a palavra. Essa igreja está cheia de homens e mulheres de Deus, irmãos. Porque Deus está aqui nesse lugar. Deus opera nesse lugar. Há um grande embate, uma batalha espiritual grande. Mas Deus tem dado vitória para vocês, homens. Mas não pode cansar e vacilar os vossos pés. E quantas vezes
deseja os vossos corações ver o agir de Deus sendo materializado na fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. E por causa muitas vezes de um menino, aleluia, que não é colocado diante do altar de Deus, aleluia, os céus de bronze se faz neste lugar, mas Deus não quer que esteja céu de bronze neste lugar, mesmo que sendo pouco, aleluia, e tendo pouca força, o Senhor honra esta igreja, aleluia, e o nome dele e sempre será glorificado neste lugar. Caminhem com vossos pastores na intercessão, na luta, aleluia, e entrega diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser entregue, e Deus ele vai fazer um estrondo muito grande neste lugar, que vizinhos não vão aguentar, vão ter que vir aqui, desviados terão que entrar aqui, almas terão que entrar aqui, e sabe o que vão encontrar? O Jesus dos meninos. Aleluia. Levante a tua mão aqui para o alto. Repita comigo essa oração. Senhor, eu quero ser uma bênção das tuas mãos. Todo aquele que entrar aqui quebrado, cansado, destruído, precisando de milagre, vai encontrar um povo especial, zeloso de boas obras, que adoram Deus, que sara os meninos. Aplauda o Senhor e glorifica o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.